tweetando no seu ex pessoal, né? Acabou de entrar uma manchete aqui no Estadão, o seguinte: secretário de Trump revoga vistos de membros do governo Lula por causa do programa Mais Médicos. Marco Rubio, que é o chefe da diplomacia americana, e fez referência à contratação de médicos cubanos em programa criado no governo Dilma. Aí ele complementa: ministros do Supremo já foram alvo de sanções do governo dos Estados Unidos. Tem uma coisa sobre o Marco Rubio interessante. O Marco Rubio, para quem não sabe, é cubano. Ele chegou aos Estados Unidos como refugiado, né? Por isso o nome, né? Ele tem uma algeriza muito grande à esquerda, porque pela história pessoal dele. Ele chegou lá como refugiado, com a família fugindo das consequências do que foi o comunismo, do que é o comunismo em Cuba. Então, desde que ele começou a formação dele, ele detesta qualquer coisa que tenha a ver com isso, porque viveu na pele, como morador de Cuba, o que significa um regime comunista. O Metrópolis está dizendo exatamente isso que Dinar tá falando aí de uma outra forma. Ele está dizendo: nova revogação de vistos é acerto pessoal do secretário de Trump. E, pessoal, vamos lá. A gente tem, a gente tem que olhar as coisas de uma forma totalmente diferente. O Brasil, com Dilma Rousseff, ela ajudou ao que a gente pode chamar de escravatura dos tempos modernos. Tráfico de pessoas sendo escravas. O governo cubano recebia milhares de reais por médico. Esses caras ganhavam. Eu me lembro de prefeitos amigos meus, os caras ganhavam tão pouco, o que eles recebiam aqui era tão pouco, que as prefeituras, por ter esse médico, o cabo dava um quartinho para ele morar. Sim. Aí o cabo arranjava, o prefeito arranjava o lanche para eles comer, que nem esse dinheiro eles tinham. Era um contrato com Cuba. Era um contrato com Cuba. E assim, e você recebia uma mísera parte aqui, uma mísera parte quando voltasse, e Cuba recebia tudo. Então, pessoal, isso é trabalho escravo. E eles, porque eu também não tinha coragem de me consultar com o médico cubano nem a pau, mas nós contribuímos. O pessoal não dizia assim: a nossa dívida com o passado. Pronto, você quer falar de escravidão? O que mais próximo chega do Brasil de escravidão nos últimos anos, a gente teve sim escravidão até 1880 e alguma coisa, quando a princesa Isabel decretou a última lei, né, para libertação. Mas o que a gente mais próximo pode chamar de escravidão no século XXI foi o que o Brasil fez com esses pobres coitados, desses supostos médicos que vieram para o Brasil. E aí, por isso que o Brasil hoje está sendo acusado pela maior democracia do mundo como violador dos direitos humanos. Porque quem viu esses médicos aqui sabe do que eu estou falando. Os cabas não tinham de nada. Dinheiro para comprar desodorante. Mas isso que você está falando ajudou também muito a promover uma coisa contra os médicos que não tinha nada a ver. Assim, uma coisa é a situação da ditadura de Cuba, que é um negócio horrível. Mas houve episódios muito lamentáveis contra os médicos cubanos no Brasil. Eu lembro, porque na época eu estava em Areia Branca ainda, quando esse programa foi iniciado, e eu cheguei a ser atendido por médico cubano em 2000, começou em 2010 o programa, mas tinha médico cubano já no Brasil atuando. E para os interiores do Brasil, o programa fez um impacto bem significativo. Tanto que agora o governo quer reeditar, não mais com mais médicos, né, de Cuba, mas com mais especialidades, porque admite já que hoje não basta só fornecer clínica médica, tem que ter especialidade para a população. O governo brasileiro, olha o que eu estou dizendo, na época a gente já falava dessa questão de escravidão com esses médicos. Um amigo meu, prefeito, na época, ele disse: Gustavo, uma das primeiras coisas que a gente teve que resolver é porque o cara não tinha condições de comprar desodorante. Nós entregamos desodorante para ele poder ter uma condição higiênica, de higiene semelhante à nossa. Mas eu vou além. O PT, há duas classes que o petista odeia. O petista odeia duas classes: policial. O petista odeia a polícia, quer desmilitarizar a polícia militar, tudo. E a outra classe é a classe médica.
E aí há uma questão, porque a quantidade de médicos que está sendo formado no Paraguai, na Bolívia, na Argentina, em todos esses países que fazem fronteira conosco, na Colômbia, os médicos são, e aí para voltar para o Brasil, eles são formados lá, tem que se fazer o revalida. E o governo brasileiro está estudando, não tem mais esse revalida. Por quê? Porque há uma rixa muito grande do governo brasileiro com a classe médica. E por isso a desvalorização, que eles querem o tempo todo desvalorizar o médico, assim como eles já fizeram com vários, na medida da inclusão. Você se formar em direito, se você entrar numa faculdade de direito, você é um doido hoje, porque não tem mais futuro. Pessoal, não tem mais futuro. Engenharia também. No chat, pessoal, o Hamilton, obrigado, Hamilton, me corrige, que de fato foram os pais de Marco Rubio que eram cubanos. O Marco Rubio já nasceu em Miami. Gente, vocês não querem saber da história de Gustavo, então beleza, não vou contar, né? Já que vocês não estão nem chegando a chegar a 300 likes aqui no nosso YouTube, nem querem que o YouTube entregue isso aqui a mais pessoas, a mais gente. Então, se vocês querem isso, quem sou eu para dizer o contrário? Vocês que mandam, então não teremos nem a história, nem a entrega pelo YouTube. O que foi que houve? A Ana Cleide Moraes está dizendo que tem os mais médicos, eles ganhavam bem, que vários ficaram aqui. Realmente tem os que ficaram aqui, fizeram revalida e ficaram aqui. Esses sabem. Né? Vamos lá. Mas não tinha um melhoral também para entregar. Vamos lá, vamos falar da Vox to You Natal. Você já perdeu uma oportunidade por não saber se comunicar? No Vox Experience, isso muda. Um dia inteiro com palestras, experiências práticas e troca com especialistas que vão provar. Falar bem não é um dom, é técnica. Otaviano Costa, Samer Agi, Moção e outros grandes nomes vão mostrar como prender a atenção, inspirar e influenciar. Seja para sua carreira, negócios ou vida pessoal. Sua comunicação nunca mais será a mesma. Dia 26 de agosto, próxima terça-feira, no Holiday Inn. Garanta seu ingresso no Instagram ou @Vox2YouNatal. Olha, ingresso no Instagram @Vox2YouNatal. Quem se comunica bem, conquista mais.